Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta atividade do Inova, o TFPR, né? Online, a nossa feira virtual de ciência, tecnologia e inovação. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estou vendo o pessoal chegando. Legal. Boa tarde, Priscila, Jéssica, Camila. Sejam todos muito bem-vindos, né? Nesse nosso evento online aqui, a Inova, o TFPR. Em nome da Subcomissão de Promoção de Saúde Mental e Qualidade de Vida, também chamada de Comissão Vida, que é presidida pela professora Giane Carla Ito, agradeço a comissão organizadora do evento Inova, o TFPR, na pessoa de sua presidente, a professora Susan Kelly Piovesan. Muita gratidão, professora Susan, sei que você já está nos acompanhando, pela oportunidade de realizarmos esta mesa redonda tratando de um tema tão importante, né, aos nossos estudantes e comunidade de um modo geral. Como cultivar uma rotina de estudos de maneira saudável, principalmente durante uma pandemia que, consequentemente, evidencia uma modalidade de ensino que, para muitos de nós, né, é novidade, que é o que chamamos de ensino remoto. A Comissão Vida SH é composta por estudantes, professores, técnicos administrativos e tem como objetivo estimular a humanização das relações, dos ambientes e das atividades acadêmicas, visando a promoção de saúde mental na UTFPR, né? Agradecemos também de um modo muito especial aos nossos estudantes, o João Everton Duarte de Souza e o Vitor Duarte de Souza, que estão nos apoiando aqui nos bastidores, como operadores dessa live, né? São aqueles que estão aqui dominando a tecnologia. Muita gratidão, meninos, muito obrigada, tá? É com grande satisfação, nesse momento, que recebemos com muito carinho e já agradecemos as nossas 3 convidadas por aceitarem estar aqui conosco hoje, né, nesta tarde. Vamos receber, então, a professora Rita de Cássia Borges de Magalhães Amaral. A professora Rita já está online aqui conosco. A professora Rita, que é doutora em Engenharia de Produção, Gestão Estratégica de Programas de EAD pela UFRJ, mestre em Antropologia e Sociologia também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Planejamento, Gestão e Implementação de EAD na Universidade Federal Fluminense, UFF, e graduada em Pedagogia pela UFRJ também. Ao longo de 25 anos, atuou e vem atuando em diversas instituições de ensino e empresas nas áreas de administração de sistemas educacionais, educação à distância e educação corporativa. Docente e pesquisadora na área de pós-graduação em gestão, educação e avaliação educacional, é docente da Fundação Getúlio Vargas em cursos de MBA e atua no Centro Universitário São José como gestora de qualidade em EAD, supervisora educacional aposentada pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. É membro do Conselho do Comitê Científico da ABED, é palestrante em eventos científicos nacionais e internacionais nas áreas de educação, avaliação, gestão educacional e educação à distância. É consultora e avaliadora institucional e de cursos do INEP-MEC, e também integrante da Comissão de Especialistas em Educação da Secretaria de Educação Superior, SESU-MEC, desde 2003. Recebemos também aqui conosco a Márcia Andrade Fonseca Zanella, também já está aqui conosco online, ela que é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, e também especializada em psicopedagogia, atua como pedagoga no Cefet, o TFPR, né? Desde 1994, no campus de Medianeira. A Márcia também já respondeu por alguns anos pelo NAPNE, atualmente chamado de NAI,
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão no Campus Medianeira, né? Tem uma caminhada muito bonita, Márcia. Recebemos também a Cíntia, a psicóloga Cíntia Azevedo Gonçalves, também já está conosco, graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista e mestre em Ensino de Ciência e Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, atua há 25 anos como psicóloga educacional, os últimos 19 anos na UTF-PR, Campus Ponta Grossa, lotada no Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil, no AP. É membro da Comissão Permanente de Saúde Mental e Qualidade de Vida da UTF-PR. Muita gratidão às nossas convidadas, né? Aos que estão chegando aqui e aqueles que porventura não me conhecem pessoalmente, meu nome é Cássia, também estou lotada no Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil do Campus Santa Helena, né? E estou aqui para viabilizar, mediar esse momento tão ímpar com as nossas 3 convidadas, que são incríveis, lembrando que vocês poderão estar, né, fazendo as perguntas aqui no chat. Como é que vai ser a nossa dinâmica aqui hoje? Se dará da seguinte forma, né? Eu vou deixar a palavra com as nossas convidadas e logo após as contribuições e reflexões das 3 convidadas, então faremos as perguntas postadas aqui no chat ao vivo, tá? Serão 10 minutos para cada uma das participantes e cerca de mais ou menos aí 20 minutos dedicados ao debate e às respostas das perguntas de vocês, né? Então, nesse momento, gente, eu passo a palavra, então, à nossa convidada, professora Rita de Cássia Borges de Magalhães Amaral. Obrigada, professora Cássia. Agradeço imensamente o convite para participar do Primeiro Inova da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, através da equipe da Comissão Vida, presidida pela professora Giane. Estou muito feliz, muito gratificante participar com vocês dessa tarde, conversar com os alunos. Nós temos vários alunos que eu estou acompanhando aqui e a gente fica muito feliz, né? Eu, na qualidade de pedagoga, e as professoras aqui também, palestrantes, a gente sabe que a nossa vida profissional, ela se liga ao nosso aluno. O nosso aluno é o protagonista de todo o processo educacional. E é para ele que nos formamos, para que possamos construir conhecimentos com o nosso aluno e possibilitar que ele possa cada vez mais crescer, tanto na sua vida cidadã, quanto na sua formação profissional. E iniciando as minhas palavras, minhas breves palavras, nós sabemos que a pandemia da Covid, ela trouxe e deixou alguns legados, principalmente no campo da educação. E, com isso, as instituições precisaram se inovar, criar e usar e conhecer cada vez mais as novas tecnologias e metodologias inovadoras para o ensino e, assim, manter as atividades acadêmicas. Então, foi muito positivo a gente superar alguns preconceitos que tínhamos em relação à educação online. E foi preciso que a gente pudesse aprender a lidar com os recursos tecnológicos, aprender a aprender e reaprender como ferramenta de apoio no processo de ensino e aprendizagem. Então, surgiram muitas e muitas discussões e reflexões. Eu acredito, até pela experiência vivenciada, que precisamos ter um olhar diferente sobre essa nova realidade. Cada instituição tem a sua própria experiência e modelo educacional e ela precisa fazer todo um planejamento acadêmico de ordem educacional, né, para esse momento em que a gente está vivendo. Muitas, inclusive, chegaram a organizar seus planos de ações adequando a sua realidade e já prevendo a retomada de aulas presenciais. Aqui no Rio, por exemplo,
algumas instituições, não todas, mas já pela própria normativa, é possível, a partir da semana que vem, algumas atividades serem realizadas de forma presencial, inclusive, principalmente as atividades práticas nos campos da saúde, das engenharias. Então, com isso, o papel do aluno, ele é o protagonista do conhecimento. Mesmo com várias estratégias de ensino, advindos da adaptação emergencial, diante de uma pandemia que afastou bruscamente nossos estudantes de todas as idades da sala de aula. E eu acredito que essa situação atual do ensino está deixando um legado para nós e mostrando a todos os envolvidos na educação que vamos passar por uma, digamos assim, uma grande virada na educação. Muitas demonstrações de superação, aproximação maior entre pais, responsáveis, estudantes, professores, com a utilização da tecnologia na construção do conhecimento. E com as aulas remotas, vem surgindo muitas e muitas práticas e aprendizagens que devem se mostrar efetivos e efetivas para o futuro da educação, tanto no Brasil e, acredito, também no mundo. E este cenário ele surge e se aprimorará na pós-pandemia. Acredito, e falando para os nossos estudantes, que teremos estudantes mais autônomos, professores mais criativos e mais emprego de tecnologias do aprendizado. Então, ser um aluno protagonista é algo que vai exigir de vocês, alunos, estudantes, criatividade. Podemos entender que essa característica ela é trabalhada com afinco quando a instituição de ensino adota dinâmicas que trabalham o protagonismo do estudante. As atividades exigem que o estudante e vocês pensem fora da caixa para a resolução de problemas. Não é encontrado no final de um caminho previsível. Isso vai partir, gente, sempre de um bom planejamento pedagógico, pautado nas metodologias ativas e também com a chegada da educação híbrida. Será de suma importância, ao meu entender, o desenvolvimento de atividades que tenham foco no protagonismo, ajudando o estudante a fazer escolhas, passar por situações de tentativa e erro, gerenciar seu tempo para pesquisa, para execução de uma tarefa, rever e corrigir rotas, ou até mesmo buscar mais inspirações. Eu vivo esse cenário como professora, eu vivo esse cenário como coordenadora, gestora aqui na educação à distância e acompanhando os nossos estudantes, os nossos professores e até mesmo em práticas de laboratórios virtuais. Isso na educação presencial. Eu acredito, se tudo isso for cotidianamente desenvolvido ao longo da vida escolar do estudante, irá favorecer que ele se torne um dia um profissional com alto poder criativo e com capacidade de buscar soluções. Acredito, esse é o objetivo maior. Mas aí eu pergunto, o legado que ficará para o professor? Professores também mais criativos a partir desse envolvimento com as tecnologias, alunos com maior autonomia, pais com melhor noção da importância da participação mais ativa na instituição de ensino. Acredito também que teremos uma valorização maior e necessária do papel de quem é o responsável por ensinar e construir o conhecimento. O legado, no meu entender, é justamente o professor sair de uma função mais estática de transmissor de conhecimento e ter uma atuação mais dinâmica e fluida,
selecionando o que é pertinente saber e ajudando os estudantes a desenvolverem as habilidades como pesquisa, comparação, compreensão, análise, crítica e a própria conexão. A busca na questão da autonomia e por promover modelos de aprendizado que levem em conta as características individuais dos estudantes também estão no hall de competências esperadas em nossos docentes, ok? E aí, né, eu entendo que para ser professor e trabalhando com metodologias inovadoras em ambientes remotos, é preciso que, primeiro, saber transpor, um saber que é construído no processo. Ele precisa ser mais reflexivo, contínuo, de experiência a experiência. Um saber alinhado aos pressupostos construcionistas. Se a gente fala no protagonismo, na construção do conhecimento. Aprender fazendo, acompanhando a consciência do processo do fazer. Essa transformação de um processo mais interpessoal num processo intrapessoal deve envolver sempre o ajustamento e a reelaboração entre o que o indivíduo traz e o que é capaz de captar e aprender da atividade coletiva, dentro do grupo, favorecendo uma construção mais compartilhada. Como nós percebemos nesse período, o quanto os alunos estão interagindo em conjunto, estão compartilhando informações, compartilhando saberes, e essa troca é muito positiva, porque a aprendizagem, ela é uma arte, e ela também é singular, ok? Então, quando a gente muda os meios, alteram-se as formas de aprender e de ensinar, bem como os papéis de alunos e professores. É o protagonismo, o compartilhamento e a cooperação. Com isso, meus amores, a educação, essa educação que a gente vive hoje, que nós chamamos da educação híbrida, como uma abordagem educacional que vai mesclando a educação online com a educação presencial, porque daqui a pouco é o presencial que entra, mas vão continuar momentos online. A ideia é sempre trazermos os aspectos positivos de cada uma das modalidades, maximizando a aprendizagem. Eu posso até dar um exemplo, eu falo com meus alunos assim, olha, nós estamos na telinha, mas eu estou olho no olho com vocês, vão botar as câmeras, aí todo mundo abre as câmeras e a gente está se olhando, está se permitindo participar e conhecer, participar desse conhecimento. E aí, para não me estender demais, eu digo que a educação híbrida, ela vai favorecer a autonomia e a disciplina, a flexibilidade de tempo e espaço que nosso estudante precisa tanto e requer, a interação via os ambientes virtuais de aprendizagem e de forma presencial, aliando diferentes recursos de aprendizagem, proporcionando um melhor aproveitamento de ambas as modalidades. Então, o que eu estou trazendo para vocês, para finalizar, é que a aplicação dessas metodologias ativas associadas a práticas criativas em sala de aula presencial, híbrida ou remota, será de grande valia para que os estudantes possam ser verdadeiramente protagonistas do conhecimento. Então, promover para isso, os nossos docentes precisam participar de capacitações contínuas para os estudantes, de como estudar remotamente. E lembrando que a base do ensino remoto, ele é assíncrono, ele está ao vivo, o professor está ali junto com os seus alunos, com seus estudantes. As aulas remotas devem ter funções de motivar e fazer com que os alunos possam interagir, criando contextos para que eles possam conversar. Então, o que eu gostaria de dizer que, como docentes, é primordial nos reinventarmos,
utilizando as metodologias mais inovadoras possíveis, e tem tantas aí, os recursos tecnológicos que estão à nossa disposição, os padrões de ensino e o tempo de aprender de cada estudante. Mais do que nunca, nesses novos tempos de pandemia e pós-pandemia, podemos ter os tempos de cada um acessados diariamente. Bom, essa era a minha contribuição. Eu acho até que eu passei um pouquinho, né, do tempo e agradeço imensamente. Estarei à disposição. Obrigada. Capaz, gratidão, gratidão, professora Rita. Muito obrigada. E eu imagino assim que, enfim, uma fala muito rica, nós todos estamos realmente aprendendo e vamos, né, seguindo. Exige, sim, né, do professor, como exige do aluno. Muito importante isso, mas nós seguimos agora, então, né, mais ao final das demais falas, nós poderemos voltar e debater, vocês poderão fazer perguntas, inclusive, direcionadas à professora Rita, tá? Podem postar as perguntas e depois da fala das nossas outras duas convidadas, a gente vai partir, então, para as respostas e os debates. Eu passo, então, nesse momento, a palavra à pedagoga Márcia Andrade Fonseca Zanella, né, que é a pedagoga da UTF-PR Campus Medianeira. Seja muito bem-vinda, Márcia, muito obrigada, e agora a palavra está contigo. Muito obrigada, Cássia. É um prazer poder estar aqui junto com vocês, contribuindo nesse evento, né, e contribuindo nesse momento de pandemia. Nunca na minha vida, em muitos anos, imaginei que um dia estaríamos aqui, longe, mas de repente tão pertinho. Isso tudo, a tecnologia nos auxilia. Professora Rita falou dos docentes. Eu falo mais dos discentes. Para os docentes, existe uma dificuldade um pouco maior, porque são de outra geração, mas para os nossos discentes, é a tecnologia, é tudo o que eles estão acostumados a fazer. Só que estamos tão ligados e, ao mesmo tempo, nesse momento de pandemia, a gente percebe assim que muitas vezes nos falta tempo. Mas como nos falta tempo? Estamos dentro de casa, estamos trabalhando dentro de casa, e é exatamente por aí. Geralmente ouvimos falar que rotina é chata, mas neste momento a rotina é extremamente necessária para que a gente não perca o objetivo. Porque agora, além de nós estarmos dentro das nossas casas, nós estamos trabalhando, estudando, jogando, fazendo todas as coisas. E se a gente não se organizar, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Então, tudo na vida precisa de organização, principalmente agora nesse momento de pandemia. Teoricamente, a gente precisa ficar em casa e se expor o mínimo possível. Mas agora a gente já percebe que as pessoas não estão respeitando tanto esse momento. Mas nós devemos ter uma consciência, né? Não consciência porque os outros nos mandam, mas daquilo que a gente sabe que é bom para nós ou não é. E agora, como ter sucesso com as aulas remotas, né? As aulas remotas, agora, foi passada a bola para os alunos. E agora eles precisam de uma total dedicação e responsabilidade nos estudos. Se não houver dedicação e responsabilidade, não dá para jogar nas costas de ninguém, de professor, né? Então, é necessário saber organizar as atividades diárias, né? E para conseguir fazer tudo o que é necessário. Falamos também, nesse momento, de saúde mental. Por quê? Porque é necessário também, nesse momento de organização,
termos períodos de descanso, porque nós temos muito acesso à informação, e isso pode nos levar ao estresse mental. Para ter um bom descanso, é importante não utilizar os meios de comunicação, como celular, TV ou até mesmo jogos eletrônicos, porque dá a impressão que a gente está descansando, mas a nossa cabeça, ela precisa ficar livre. Então, a gente sugere que, de repente, os alunos façam alguma atividade física, todas as pessoas, né? Atividade física, caminhadas, que vão pisar na terra, que vão pisar na grama, para que possam se sentir bem e estarem completos para poder fazer as coisas. Então, é muito importante esse contato com o ambiente externo. E daí, eu sempre trabalhei com os alunos uma planilha, que eu peço para eles e pergunto tudo o que eles fazem, desde a hora que eles acordam até a hora que ele vai dormir. Porque muitas vezes a gente está fazendo tantas coisas ao mesmo tempo que a gente não percebe que a gente está perdendo o nosso tempo. Então, quando os alunos vêm até mim e pedem essa orientação, eu peço que eles coloquem no papel tudo o que eles fazem. De repente, eles vão descobrir que eles estão levantando ao meio-dia. De repente, eles vão descobrir que eles estão indo dormir às 2 horas da manhã. E será que isso está sendo bom para eles, para a saúde deles? E agora, nesse momento de pandemia, com as disciplinas, com a questão do estudo, eles precisam fazer com que eles se organizem dentro dos seus horários. Então, eu sempre peço para eles para que eles verifiquem. Então, nesse horário, nesse preenchimento dessa planilha, precisa colocar todas as atividades que vocês fazem. Então, com os horários, você vai ficar surpreso com a quantidade de horários, de coisas que você faz, tá? Mas também vai poder identificar o que é que tem em excesso. O que é que tem em excesso? Por exemplo, quantidade de horas de sono. A quantidade de horas de sono pode estar sendo excessiva, ou ficar muito na frente do celular, em jogos. Lembrando que a quantidade de sono ela deve ser de 8 horas diárias, porque nós somos uma maquininha perfeita. Só que se nós não fizermos o funcionamento dele perfeitamente, nós não vamos estar bem. É importante dividir nos dias de semana os horários para dedicação às disciplinas, ou seja, todos os dias ter um horário de estudo para rever os conteúdos estudados. Aqui dentro da minha casa eu tenho um adolescente e me chamou muito a atenção porque até a letra dele mudou. Né? Mudou por quê? Porque hoje ele tem que fazer todas as atividades em casa, ele tem mais tempo. Ele fazia antes, quando o professor passava em sala de aula, ele já corria e já fazia as atividades, as tarefas. Então, muitas vezes, não prestava atenção. Agora, como ele tem a quantidade de horas de estudo dentro de casa, até a escrita dele melhorou. Então, nesse momento, as disciplinas elas estão sendo ofertadas remotamente. Mas vocês sabem que ela tem uma carga horária semanal presencial, né? Então, essa disciplina, quando ela é presencial. Então, se essa disciplina presencial, ela tem 4 horas de aula, eu sugiro que o aluno tenha mais 4 horas de estudo, certo? Então, totalizando 8 horas, tá? Mas lembre-se que cada pessoa tem o seu ritmo, porque se por um acaso eu preciso de 4 horas de estudo, de repente tem alguns alunos que podem ser que precisam de 3, outros precisam de 5, né? E aí entra o autoconhecimento. Isto é muito importante, né? Então, se organizar é extremamente importante. E daí, depois de uma semana, né, você faz uma avaliação e vê o que dá para você alterar, o que está bom, o que pode continuar. E não te esqueça,
de prestar sempre atenção nas aulas. As aulas, hoje nós temos muitas aulas, até no YouTube, né? Nós temos os professores à disposição. Então, procure atendimento dos professores para tirar as dúvidas, façam os exercícios propostos e não se esqueça, antes de mais nada, você é capaz. E muito sucesso. Tá? Então, estou aqui à disposição. Se vocês precisarem de alguma coisa, qualquer dúvida, pode contar comigo. Estou aí. Um abraço e muito obrigado. Gratidão pela oportunidade. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada pelas contribuições. Gratidão mesmo. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. As pessoas foram chegando, foram se agregando aqui nesse ambiente novo, né? Esse ambiente online. E estamos distantes, mas estamos juntos, né? Muito, muito obrigada mesmo. Estamos agora com 61 pessoas nos acompanhando. Muito obrigada, sejam bem-vindos. E nesse instante, então, passo então a palavra à psicóloga, né? Psicóloga, nossa convidada, Cíntia Azevedo Gonçalves. Seja bem-vinda, Cíntia, e a palavra, então, está contigo. Olha só, eu já previa que eu ia esquecer de ligar o microfone. É uma satisfação estar com todos. Desculpem, é uma oportunidade para aprendermos juntos e é uma alegria estar com vocês. Então, grata pela sua presença aí, tá, gente? Eu venho, então, como psicóloga, falar um pouco sobre a questão da emoção. A professora Rita falou sobre a questão da prática do trabalho à distância, né, do desafio que se tem com isso. A professora Márcia trouxe a questão da estruturação da nossa rotina diária, que é super importante para a nossa qualidade de vida nesse tempo de trabalho remoto, né, e eu venho falar sobre a gestão das nossas emoções, a gestão dos nossos pensamentos, para que nós tenhamos uma qualidade de vida mental e emocional que nos possibilite fazer tudo isso com qualidade. Porque muitas vezes nós desprezamos, nós negligenciamos essa parte, por talvez não ter isso sob controle, não ter esse conhecimento, né, de como gerir. Nós não aprendemos isso, deveríamos aprender muitas dessas coisas na escola, né, mas não aprendemos, e nós viemos com hábitos de pensamento e de gestão da emoção errados, né, de modo que nós tornamos mais ansiosos, muitas vezes, do que o necessário. Então, eu gostaria de começar dizendo que a ansiedade, a depressão, transtornos emocionais, numa época de pandemia, né, já se tem muito estudo sobre isso nesse tempo, e a Organização Mundial de Saúde, as pesquisas já veem que aumentou bastante, por conta de um contexto totalmente diferente, um contexto inesperado, é algo que nós não temos tudo sob controle, né, se nós já não tínhamos toda a vida sob controle, porque a vida, ela tem essa característica, não está tudo sob o nosso controle, imagina num tempo de pandemia. E nós temos a tendência natural, enquanto humanos, de querer as coisas sob controle, né? E isso nos estressa muito, não saber o dia de amanhã, não saber a cura da Covid, não saber quando que as aulas retornam presenciais, não saber quando que termina o curso, não saber uma série de coisas. E muitas vezes nós estamos num trabalho
remoto, com uma qualidade de vida baixa, devido a estarmos junto com os familiares, em ambientes, às vezes, que não estão conseguindo ser bem compartilhados, né? E, enfim, e fica aquela bagunça, às vezes, na vida, porque a gente não está priorizando cuidar dessas emoções e dos pensamentos que a gente cultiva no dia a dia, né? Então, como funciona isso? Primeiro, a gente ter bem consciência de que a ansiedade, ela é natural e esperada num contexto de incertezas. Então, não tem problema nos sentirmos mais ansiosos, não está errado. Porque quando a gente se sente errado por estar mais ansioso, a gente já cria um outro problema. A gente fica ansioso por estar ansioso. Então, tudo bem que o sono está mais desregulado, que a rotina está mais parecendo um pouco caótica, certo? Porque tá tudo diferente agora. O que era nosso plano A antes, aquela vida, aquela rotina, aqueles objetivos diários que nós tínhamos não estão acontecendo. Por quê? A gente não está conseguindo, nós não estamos indo para a faculdade, nós estamos tendo outro tipo de trabalho, né? Então, às vezes, por mais que a gente faça, né, muitas vezes a gente se envolve com muitas atividades, nós temos a sensação de estar improdutivos. Só que nós precisamos colocar essa ideia de produtividade e relativizar ela, né? Aquele plano A, num outro contexto, com outro possível, né, precisa agora se tornar um plano B, para quando nós pudermos retornar àquela vida, né, pelo menos mais parecida com a de antes. Agora, qual que é o possível para o hoje, né? O que seria antes um plano B, talvez hoje precise ser o plano A dentro da nossa cabeça. Aí, nós conseguimos enxergar os resultados disso. Por exemplo, com o tempo mais livre que eu tenho agora, por conta de ter menos aulas, eu posso fazer um curso de culinária, eu posso fazer um curso de violão online, eu posso ler algum livro diferente, eu posso conviver mais com a minha família, né? E eu posso ter os resultados imediatos disso e a gratificação de estar conseguindo algo que antes eu não tinha tempo. E isso vai me tornar mais tranquilo, porque eu não estou trabalhando em modo de plano B, né? Esse é o meu plano A, é o possível para hoje, né? Então, uma outra questão bem importante, quando a gente fala de hábitos e de rotina, quais são os hábitos que eu tenho cultivado, né, de pensamento sobre as situações que não estão no meu controle, situações que não são tão agradáveis. Por exemplo, quando tem alguma pessoa que eu tenho que conviver, que é difícil. Quando tem um conteúdo que eu estou fazendo à distância e é difícil, eu não consigo aprender, né? A própria pandemia, o medo de pegar doença, né? Qual é o foco do meu pensamento? Então, vamos supor, eu costumo pensar que eu tenho condição de passar por isso, que eu já aprendi bastante coisa até agora, né? Se a gente for comparar o início da pandemia, como estava o nosso estado emocional e a nossa rotina com o hoje, nós vamos ver que muita coisa mudou de lá para cá, né? E isso prova que eu consigo aprender a lidar com as situações que a vida me apresenta, né? Seja essa situação uma matéria difícil, seja essa situação a necessidade de conviver mais com pessoas difíceis, eu consigo aprender. Se eu tiver foco naquilo que eu não tenho, que eu não consigo, no que é difícil, eu vou ficar ansioso, triste, frustrado. É assim que funciona a emoção. É o que eu penso sobre a situação que dá o meu estado emocional. Se eu passo a pensar, sim, essa pessoa é difícil, mas eu posso olhar o lado bom desta pessoa, porque ninguém é totalmente mal, assim como ninguém é totalmente bom, nem nós somos totalmente maus ou totalmente bons, os outros também não são, né? Então, eu posso passar a olhar o lado bom dessa pessoa, as virtudes, as qualidades, isso vai me permitir uma convivência com mais harmonia. Eu posso olhar o lado bom dessa matéria difícil, né?
o que vai me acrescentar se eu dedicar mais tempo e mais concentração para aprender? Que diferencial vou ter na minha vida quando eu tiver aprendido essa matéria? E focar no potencial que eu tenho para aprender, que eu mostrei que eu cheguei até aqui hoje, porque eu tenho muito potencial de aprendizagem. Então, se eu não sei, eu acho meios, eu procuro ajudas, né? E se eu foco na minha capacidade e não na dificuldade da matéria, muda totalmente o meu estado emocional, para um estado de mais animação, de mais esperança, de mais motivação, né? Até mais alegria. Toda a fisiologia envolvida nisso muda também, até corporal. A gente fica com mais serotonina no organismo, que são neurotransmissores do bem-estar, né? Ocitocina, dopamina, porque nós estamos confiantes, seguros. Por quê? Porque nós pensamos positivo. O que é pensar positivo? Pensar positivo não é que nem Alice no País das Maravilhas, que vive como se não existissem problemas. Não é isso. Nós temos problemas e temos bonanças todos os dias na nossa vida. Nós escolhemos no que focar. Essa é a grande diferença da qualidade de vida mental, certo? Quando eu tenho que acordar cedo e eu penso assim, nossa, que pena, essa cama tá tão quentinha e eu vou ter que levantar daqui, eu vou sofrer, não é verdade? Agora, quando eu tô lá na cama quentinha e penso assim, eu quero levantar, né? Tem um cafezinho quentinho me esperando, tem aquela atividade que eu quero dar conta para fazer, vou ficar satisfeito de ter realizado. Esse pensamento me leva a levantar da cama com muito mais facilidade e conseguir dar conta dos meus objetivos. Então, o cuidado com a vida mental, o autocuidado, ele tem muito a ver com o foco. No que eu foco? Foco no bom, foco no positivo, foco no que pode dar certo, no que eu consigo, no que eu tenho capacidade. Eu tenho saúde, né? Eu tenho um currículo de vida, experiências que me ajudam a encarar os novos problemas que se apresentem. Porque, gente, a vida, ela, agora trocando até um pouquinho da linha da psicologia que fala sobre essa qualidade de vida, vamos para uma linha mais humanista. Uma qualidade da nossa vida natural, essencial, é apresentar para nós desafios. Não existe vida sem problemas, é da natureza da vida. Quando eu aceitar que a vida é esse apresentar diariamente desafios, eu aceito isso, eu vou ficar de boa com a vida, né? E a nossa natureza, pessoa, a essência dela é aprender a lidar com esses desafios. E quando eu entendo isso e aceito isso, casou. Aí a vida me apresentando desafios e eu conseguindo aprender a lidar com eles. Isso é uma alegria. Se eu olhar para essa questão da vida me apresentando desafios com má vontade, eu vou estar sempre reclamando, né, com espírito de queixa. Né? Por que eu tenho que lidar com esse problema? Por que isso acontece para mim? Né? E agora eu não sei fazer. É totalmente outra vida mental e emocional que eu manifesto naquele momento, naquele dia. Qual que é o hábito que eu cultivo nisso aí tudo? Né? É entender os desafios e os problemas como algo bom e que vai me dar currículo de vida e entender que eu tenho condição e tenho capacidade, se eu não tenho eu busco ajuda e sempre a vida me concede possibilidades, né? Se eu penso assim, eu só vou para frente, eu só cresço, eu amadureço, né? Então, a gente precisa ter esse pensamento, né, gente, de que isso é natural. E a pandemia é mais um problema aí que a vida vem nos apresentar como desafiador e a gente vai passar por isso bem, né, com criatividade, tudo isso que foi falado aqui. Quem faz os problemas parecerem maiores somos nós, por causa do modo como nós olhamos para eles, né? E então aprender a aceitar o que a gente não consegue mudar e fazer tudo o que pudermos para aprender, né, criativamente a lidar com as situações, com as pessoas, com as questões que nos aparecem pela frente. Como foi dito aqui pela professora Márcia e Rita, isso tudo é uma arte, aprender tudo é uma arte, e é muito individual também. Eu posso aprender com outro, eu carrego uma cultura, uma carga coletiva que me dá meios, né, e para aprender,
Porém, esse tecer da minha vida, as coisas que acontecem para mim, ninguém mais passa. E eu preciso entender que essa arte eu tenho que construir. E é um processo, é no dia a dia. Não é mágico. Obrigada, gente. Tudo de bom. Obrigada, Cíntia. Que bacana. Nossa, muito legal. Pessoal que nos assistindo, né? Nós temos vários comentários aqui. Eu preciso dar uns recadinhos para vocês, tá? A professora Giane, ela deve postar agora uma lista de presença para aqueles que precisam de declaração, tá? Então, ela vai estar postando um link ali para preenchimento de um formulário, e quem precisa da declaração de participação, né, dessa atividade, precisa acessar aquele link e preencher para que a gente possa estar enviando as declarações para o e-mail de vocês, tá? Então, agora a gente pode conversar um pouquinho. Não tenho, assim, perguntas, tem algumas pessoas que comentaram as falas. Deixa eu ver aqui se eu consigo, não sei se a minha conexão aqui, se eu consigo projetar alguns comentários para vocês, mas eu acho que sim. Isso. A Solange Brito estava aqui comentando, né, bem versus o mal, devemos saber lidar com esses aspectos que a Cíntia nos colocava, né, o pessoal está agradecendo, Cíntia, pelas orientações, né, aqui tem deixa eu ver, tem algumas assim, estão parabenizando, isso. Estou projetando aqui alguns comentários, já vou começar pelas perguntas. Eu achei muito importante o que a professora Rita fala, e eu acho que as falas vão se complementando, porque a professora Rita, ela começa falando da dificuldade do trabalho docente, né? O quanto o docente precisou parar e se preparar para esse novo desafio, né, do trabalho remoto. E nós, docentes, estamos constantemente nos estudando, nos preparando. E, em contrapartida, quando isso vai para o ensino remoto, e a fala da Márcia vai complementando o que a professora Rita falou, que agora é com o aluno, né? O aluno também precisa estar entendendo o que é autorregular essa aprendizagem, né? E a Márcia já complementa ali na sequência, agora é com você, aluno, você precisa gestar o seu tempo, você precisa listar as atividades que você tem a fazer, estudar num contratempo, contraturnos, né? Que é muito importante, e saber medir, né? Ela sugeriu 4 horas para quem tem 4 horas online. Algumas pessoas vão dar conta em 3, outras vão precisar de um pouco mais, isso é importante, né, para a gente. Né? E aí até a Janete comenta, a Janete Corbari, obrigada por estar aqui conosco, né? Importante a sua fala, pedagoga Márcia, era o que nossos alunos necessitavam ouvir, né? Então, isso é... Importante a sua fala, pedagoga Márcia, era o que nossos alunos necessitavam. Eu ouvi aqui um pouquinho o meu eco, mas não era do meu computador, não, gente, desculpa, não sei se isso retornou para vocês, são coisas desse ambiente que a gente está, né, virtual, então algumas coisinhas acontecem, alguns ruídos, né? Eu acho que chegaram aqui alguns novos comentários, deixa eu achar aqui. A Giane, você... professora Cinta, aqui tem mais um. Cássia. Eu não consegui visualizar ainda a lista de presença. Deve estar por aí, gente, deve ser postada, tá bom? Se as meninas quiserem complementar alguma fala aqui,
Acho que alguém estava me chamando. Márcia. Cássia. Sim. Algo que eu deixei passar, e eu acho bastante importante a gente colocar, é assim, até a Cíntia colocou a questão da convivência com as pessoas, né? A convivência com as pessoas de casa. Eu tenho notado alguns alunos aqui em Medianeira, que muitos deles voltaram para Medianeira porque não conseguiram ficar em casa para poder estudar. Por quê? Porque é necessário, muitas vezes, fazer um combinado com as famílias, né? Eu mesmo, muitas vezes, acabo chamando a atenção do meu filho, não sai do celular, não sai do computador. Ele disse, mãe, eu estou estudando. Né? Então, assim, é importante fazer um combinado com as famílias, a questão do horário de estudo, deixar com que as famílias fiquem conscientes do que eles estão fazendo naquele momento. Porque, assim, agora, nesse momento, muitos pais vão achar que eles estão jogando, que eles estão na internet, e nesse momento o estudo se dará dessa forma. Então, por isso que é muito importante conversar, fazer esse combinado com a família, porque eu mesmo, aqui, para poder fazer a live, tive que combinar com meu filho que eu não podia ter barulho, que eu não poderia ter interrupção, e isso também deve ser visto pelas famílias, né? Então, assim, que os próprios alunos conversem com suas famílias, que tenham um ambiente para poder estudar. E uma das coisas, só lembrando, gente, não dá para ficar estudando deitado, né? Porque muitas vezes a gente vai acabar ficar deitado lá e a gente tem vontade de fazer tudo, menos de ficar estudando, né? Então, assim, é autorregulação mesmo, é conhecimento, é autoconhecimento, é saber o que eu consigo, o que eu não consigo, né? E não entrar em desespero, porque como a Cíntia mesmo falou, nós vamos passar por isso tudo e a gente vai sair melhor ainda, né? Nós estamos nos redescobrindo, estamos nos reinventando, fazendo coisas que a gente, quem sabe, nem sabia que sabia fazer. É verdade. Eu gostaria de acrescentar, se for possível, o que a professora Márcia e Cíntia, você falou para mim também, porque eu vivo esse cenário, não só eu vivo como professora, mas vivo como mãe em casa, né? E a gente se depara com os filhos que um estuda remoto e o outro, a Universidade Federal, agora que vai começar as aulas remotas. Então, esse da Federal, ele participa de grupos de pesquisa, já está quase finalizando o curso, e ele diz assim, mãe, por incrível que pareça, eu me sinto melhor lá na República. A República é um apartamento que ele mora fora do Rio de Janeiro, que é em Niterói, que ele estuda em Niterói. Eu falei, mas você tem tudo, você tem que estudar aqui. Mãe, eu me concentro melhor lá, mãe. Entenda isso. Aqui eu não consigo me concentrar. Eu falei assim, mas eu não entendo, eu saio para o trabalho, seu pai está fazendo atividade, porque meu marido já é aposentado. Quer dizer, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu estou ouvindo todas as palavras, Márcia falando, Cíntia, eu estou pensando na minha situação. Eu chego em casa, minhas alunas morrem de rir, algumas estão presentes aqui, eu comento com elas. A primeira coisa que eu vou perguntar ao meu mais velho, já começou a aula? Já entrou na aula? Você tem muita coisa, direito, tu está no 8º período, rapaz, tu vai terminar esse... Então, olha só, né? E ao invés de criar um ambiente para poder trazer ele para o contexto do aprendizado, aí a cobrança, mas coisa de mãe, né? E eu, nas aulas também, à noite, eu fico assim, gente, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o link que eu estou fazendo com a questão da empresa, que no meu caso agora é pedagogia empresarial, que eu estou trabalhando com elas. O 6º e o 7º período. E aí, gente, esse reforço, essa mensagem que Márcia, que Cíntia está trazendo, para que a gente possa refletir os nossos estudantes, eu achei assim primordial. Então, eu quero até agradecer que é uma tarde tão agradável, né? Que a gente está pensando no perfil do nosso aluno. E aí eu não poderia deixar de falar nas avaliações formativas. E sempre que possível, a gente deve dar o feedback a eles. Eles precisam disso.
motivá-los sempre a compartilhar as dificuldades e também as descobertas com seus pares. Eu acho que isso ajuda muito. Só para contribuir. Obrigada. Que legal. Fico feliz, né? Que bacana, então, eu acho que... Pode falar, Cássia. Não, é que eu puxei ali e achei muito interessante o comentário do professor Carlos Frederico. Obrigada, professor. Com o aumento dos transtornos, síndromes e doenças psíquicas, que a Cíntia já comentou que é o esperado, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né? Uma ansiedade da ansiedade, um momento de incerteza, né? Então, a família deve buscar dar atenção às pessoas que tendem a se isolar, procurar conversar mais. Ele fez esse comentário justamente porque a Cíntia traz a questão do convívio, né? Que é muito importante. E vocês vejam como as falas se complementam. Nós entendermos que o professor está precisando se adaptar, e que o aluno está precisando se adaptar, que esse aluno precisa ser generoso com esse professor, e que a contrapartida também, né, o professor generoso com o aluno, porque nós estamos todos em momento de incerteza, ser generoso consigo mesmo, quando a Márcia diz que é importante descansar, é importante dormir, e ser generoso com as pessoas com as quais nós convivemos, né? Olha como isso é importante. Então, só para puxar esse gancho ali, que a gente falou de convivência, achei importante o comentário. Cíntia, fica à vontade para complementar a fala da professora Rita e, quem sabe, também um pouco mais sobre o comentário. Então, tem algumas... não preciso falar tudo de uma vez só também, vocês qualquer coisa me parem, tá? Isso que a Márcia traz, que é preciso fazer os combinados em casa, né? Isso a gente tem atendido estudante que está com problema, né, de conciliar os estudos remotos por conta de que não fez combinado nenhum com a família. E quanto é importante colocar isso, como ela diz, né? Eu estou estudando quando eu estou no WhatsApp, nem sempre, mas muitas vezes, né? Então a pessoa tem que se tocar com maturidade sobre isso, né? De que modo conduzir essa conversa com os pais, porque os pais são de uma outra geração, né? O WhatsApp para eles talvez seja mais para diversão, para hora vaga, e talvez eles não trabalhem com esses meios, né? E não entendam que o aluno está trabalhando, está participando de grupos de trabalho e tudo. E então parar, só um momentinho, gente, aqui que às vezes toca aqui o telefone também. E aí, quando o Carlos coloca que com esse aumento de transtornos, os pais têm que estar mais atentos, isso sempre, né? Isso é verdade. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, que a gente também, todos nós passamos na pele essas coisas. Existe uma necessidade natural de convivência humana das pessoas, né? Com a família nem se fala. Mas as famílias estão se isolando, né? Está todo mundo muito voltado para fora. Está lá no WhatsApp, está na TV, está no trabalho, e não estão voltados para si, enquanto pessoas, e nem para dentro do ambiente familiar enquanto família. Estão todos ali juntos, voltados para fora. E às vezes a gente tem a sensação de que se a gente não conseguir dar conta dessa carência do outro, de fazer o que a mãe quer, ou de, enfim, resolver os problemas do nosso filho, então a gente nem tenta. Ou a gente tem tudo sob controle, a gente larga tudo, mas não é assim, né? Então, muitas vezes o filho está ali o dia inteiro no computador, a gente se preocupa, troca o dia pela noite, está uma bagunça aquela vida da pessoa, mas ele tem carência de sentir que os pais se preocupam com ele. Ele quer que, de vez em quando, o pai e a mãe pergunte, tá tudo bem? Vamos tomar café junto? Vamos comer junto na hora do almoço? Vamos tornar isso uma regra aqui em casa, né? Essas pequenas convivências, essas pequenas atenções fazem a grande diferença na harmonia da família, né? A gente não precisa resolver o problema todo do outro para dizer que a gente dá atenção para o outro. É um minuto de atenção de manhã, é um minuto de atenção de tarde, eu dei atenção naquele dia, do que simplesmente eu deixo largado. Então, isso é bem importante. E, às vezes, o nosso ente querido lá está com o vício da internet,
ele tem um prazer imediato, é aquele ciclo da gratificação imediata, ele não consegue largar aquilo, ele sai do estudo e vai para o jogo, sai do jogo, vai para a live, sai da live sobre o jogo, geralmente, né, quando é no momento vago, vai para a série, e aí precisa um adulto para dar esses toques, né, como disse a professora Rita, ô menino, você se toca, né, então quando que a gente sabe, quando que algo passou de um uso sadio, né, da tecnologia, por exemplo, ou de qualquer, dormir, né, se isolar, quando passou de ser sadio e passa a ser um transtorno, uma doença, quando aquilo está me privando de eu atingir os meus objetivos, que são os meus planos de vida. Então, se eu sou um estudante de uma engenharia, de qualquer curso, né, e eu não consigo estudar por conta dessas coisas, porque eu tenho que dormir, porque eu tenho que ficar só comendo, ou porque eu tenho que ficar só na internet, então eu estou com um transtorno, né, e muitas vezes eu preciso de uma ajuda externa, e a gente não percebe que está com transtorno, porque o sintoma de um transtorno é igual ao sintoma que todos nós, igual qualquer sensação ou experiência que qualquer um de nós tem. Uma depressão, por exemplo, é tristeza, né, é falta de vontade de fazer as coisas, é sono desregulado. Quem já não passou por isso? São tudo sinais conhecidos. A gente sabe que é um transtorno quando aquilo já dura mais do que 3 semanas, muito mais vezes do dia eu estou com aquele sintoma do que não, né? Então, aquilo já é uma depressão, não é mais uma tristeza que passa, uma falta de vontade que aconteceu durante aquele momento, não, não passa, né? Então, é o quantitativo que vai dizer o quanto aquilo é um transtorno, certo? Então, muitas vezes a gente vai precisar de alguém que diga, olha, você está percebendo isso? E com o tempo a pessoa passar a perceber, querer ajuda, porque não adianta levar pelo braço para o psicólogo, tem que fazer um processo de convencimento, olha, eu estou vendo que está difícil, não está, é que nem quem bebe, né, eu só bebo porque eu tenho vontade, não tem problema, o problema é que ele tem vontade todo dia, toda vez, o dia inteiro. Então, eu tenho vontade de estar na internet, só na internet. Eu só faço porque eu tenho vontade, mas eu não tenho vontade de outra coisa. Então, alguém precisa ir me mostrando isso até que eu entenda. Eu acho que eu estou com algum problema. É um processo, tá bom? Então, é bom ajuda externa quando precisa. Complementando isso que a Cíntia falou, é por isso que daí a gente sempre trabalha dentro de uma... Eu faço com eles, tempo que era presencial, eu trabalhava com eles dentro de uma planilha, certo? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, para a pessoa perceber o que ela está fazendo. Então, assim, para que ela mesma se perceba, eu estou ficando muitas horas no jogo, porque muitas vezes, quando os alunos eles vinham até mim para poder fazer esse planejamento, eles colocavam que eles estudavam das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. E eu dizia para eles que não era saudável isso também. Entende? Que não precisa ser dessa forma, que pode ter momentos de descanso, que pode ter momentos de fazer nada, certo? Porque fazer nada também é produtivo, gente. A nossa cabeça precisa disso em muitos momentos, né? Para que não desencadeie até um estresse mental, né? Então, até aqui, né? Uma estafa. Uma pessoa até colocou, diz assim, que o que é realmente difícil é conciliar os estudos pessoais com o do filho, né? Porque também os nossos filhos também têm as atividades dele. E quando são crianças pequenas, muitas vezes a gente precisa também contribuir, colaborar com eles. Então, tudo isso precisa ser pensado, né, gente? É como foi falado, de repente, o olhar, a gente precisa começar a mudar o nosso olhar. A gente não precisa ficar o dia todo junto, mas quando a gente está, que seja de qualidade, né? Isso aí. Cássia, você está sem microfone. Desculpa, dessa vez fui eu, né, Cíntia, que esqueci. Perdão, mas são muitos elogios aqui para vocês, para as nossas convidadas, e eu selecionei aqui, vocês devem estar vendo, uma pergunta que eu acredito assim, mais relacionada à fala da professora Rita,
mas que nos vem, assim, dar um puxãozinho, assim. Os nossos professores também têm dificuldades, né? A pergunta da Carla Cristina, dificuldade em nós, professores, sermos protagonistas diante das metodologias ativas, sempre tão acostumados ao presencial. Eu me coloco diante dessa situação também. Eu sempre digo para os alunos que eu atendo, eu sou muito presencial. Eu levei alguns meses para me convencer de que, opa, é isso que eu tenho, como a Cíntia falou, é o que tenho para hoje, e vamos lá, né? Então, eu me coloco junto a esse grupo que tem essa resistência, e como superar isso e tornar esse momento mais motivador aos alunos? Eu posso responder sim. Uma dificuldade muito grande que nós temos, e Carla, professora Carla, eu também sou muito presencial. Apesar de trabalhar com educação presencial e à distância, eu tenho certeza disso, porque eu amo falar, eu amo dar uma aula expositiva dialogada, como eu gosto disso. Vocês não imaginam. Mas o que a gente precisa fazer é tentar ver que com a educação remota, como é que eu posso melhorar, né, a minha performance, me utilizando de algumas metodologias que já estão, o P-Instruction, por exemplo, tem inúmeras atividades e até técnicas que nos ajudam muito a melhorar, porque uma coisa é ser um professor à distância, da modalidade à distância. A outra coisa é esse momento que nós estamos vivendo como professor de aulas remotas, porque nós estamos ao vivo. A única coisa que nos separa do nosso aluno, gente, é a tela. Então, a gente tem que começar a se projetar de forma que você traga esse aluno para o contexto do conhecimento, se utilizando de algumas técnicas que são inúmeras, tem até mesmo aplicativos nessa capacitação que nós participamos com os professores, agora, antes do início do segundo semestre, nós passamos uma série de aplicativos, de dicas, para que a gente não torne a nossa aula monótona. Ontem mesmo eu estava falando sobre treinamento e desenvolvimento. Teve um momento que eu comecei a pensar assim, gente, eu estou igualzinho como se eu estivesse em sala de aula presencial. E aí que eu tenho a mania de falar um determinado conceito, aí eu falo assim, diga aí, Cíntia, o que você acha sobre isso? Aí eu comecei a fazer, eu falei assim, gente, mas eles se pegaram no susto. Como eu fiz um trabalho anterior, que era a leitura de um artigo sobre a questão de treinamento e desenvolvimento nas empresas, ficou mais fácil para eles captarem. Aí eu passei para eles, assim, agora quem fala são vocês. Aí eles começaram a falar, quem tem mais experiência no mercado de trabalho também. Então, Carla, é buscar, não tem assim uma fórmula. Você pesquisa as metodologias ativas e vê aquela que as melhores, que vão se adequar ao seu perfil de professor. Cada professor tem um perfil diferenciado e isso tem que ser respeitado, né? Eu me lembro como supervisora de escola que nós, às vezes, instituíamos por conta da própria direção, o que o nosso professor das séries iniciais deveria trabalhar no planejamento. E nós sabemos que o planejamento é flexível. Ele vai, num momento, ele precisa ir para um outro lado, porque os próprios alunos trouxeram uma novidade, uma percepção. Então, Carla, é isso que eu gostaria de dizer. Procure aquilo que te faz mais feliz e que você se sentir melhor. E vai adaptando. É isso. Então, eu gostaria de responder essa pergunta da Stephanie, como eu faço, né, para manter o foco, né, não ter medo de que algo ruim aconteça, de que até mesmo de uma reprovação. Como não ter medo de uma reprovação? Então, é bem importante o seguinte, eu vou contar um pequeno exemplo, porque nós somos
muito ansiosos, né? Nós vivemos numa sociedade, numa época de muita ansiedade, em que a gente está sempre com medo do futuro. Ansiedade é medo projetado no futuro, né? A coisa nem sei se vai acontecer, eu já estou com medo, e eu já desanimo de continuar, porque se eu vou reprovar mesmo, não vou nem estudar, né? O subconsciente às vezes fala isso. E então, um exemplo, meu filho hoje ele está com 20, ele tinha 6 aninhos e estava indo para a primeira série, ainda não tinha começado o ano. E ele disse assim, não era nem para a primeira série, não, ele ia para antes da primeira série, naquela parte do infantil que aprende a ler. Ele disse, mãe, eu não posso ir para o próximo ano. E eu disse, mas por que, meu filho? Porque eu não sei ler. Porque ele sabia que aquele era o ano de aprender a ler. E se ele não sabia ler, como que ele ia para aquele ano? Veja, antecipando o problema, né? E eu disse, meu filho, você não sabe ler, mas você vai aprender lá. Quando chegar lá, ele, é um pensamento simples, mas que a gente, na nossa ansiedade, a gente briga o quê? Com o tempo, né? Então, quando eu penso assim, poxa, eu posso reprovar, claro, é uma possibilidade, a gente não pode negar isso, é saudável saber que pode reprovar, né? Porque isso nos faz o quê? Gerir bem o tempo que tem de hoje até o dia da prova, né? Em vez de pensar assim, nossa, a prova é daqui a um mês e eu não sei nada, isso dá um pavor. Eu deveria pensar assim, a prova é daqui a um mês, eu tenho um mês para organizar os estudos para aprender a matéria. Veja, é o mesmo mês, eu posso passar um mês apavorado e eu não consigo me concentrar de tão apavorado porque eu já estou me sentindo reprovado, porque eu não sei nada, né? Ou eu posso passar um mês muito esperançoso e estudar com afinco e dedicação, aproveitar todo o tempo que eu tenho, porque eu ainda tenho aquele tempo. É a velha história do copo meio cheio ou meio vazio. Como que eu enxergo aquele copo, né? Nossa, que pena, está meio vazio. O outro positivo vem, nossa, ele está meio cheio, que bom, né? É como eu olho para o problema. Então, o pensamento ansioso é antecipar a tragédia, né? Então, a reprovação não é hoje, ela só vai se dar daqui a um tempo se eu não tiver aproveitado esse tempo até lá para gerir a minha rotina de modo a garantir horários de estudo no meu dia a dia. Quanto tempo por dia eu preciso? Aí é colocar razão, né? Quando a gente tem medo, o medo é uma emoção. A gente precisa lidar com o emocional colocando racionalidade nessas emoções. A vida sem emoção, ela não tem graça nenhuma, a gente precisa das emoções. Porém, a emoção sem razão torna as nossas decisões pouco inteligentes, porque a gente vai tomar decisões que não deveria, né? Ilógicas, irracionais, com pensamento mágico. A gente precisa de razão e emoção na vida ao mesmo tempo. Vou colocar razão aí, tá bom? E o medo faz parte, né? Sim, se a gente não tem medo, a gente não consegue se cuidar. Claro, né? Então o medo faz parte. Então, se a gente dá muita ênfase ao medo, a gente não vive. Porque quem garante que eu estarei viva daqui 15 minutos? Exatamente. Né? Então, a gente procurar e viver um momento assim com intensidade, procurar fazer, que nem a Cíntia falou, a questão de viver para ser feliz mesmo, né? Então, assim, fazer coisas boas, que agreguem, que deixem a gente melhor. Só mais uma coisinha, não sei se dá tempo, complementando ali, tinha uma pessoa que também falou sobre bem e mal, né, conciliar o bem e o mal, eu não sei se era uma pergunta, se era só um comentário, como harmonizar... Oi? Né, como harmonizar isso. Acho que foi eu diria o seguinte, foi algum professor, talvez. Eu diria que nós precisamos ter muita sabedoria para gerir com protagonismo e com, como é que a professora Márcia coloca, com autonomia, essa autorregulação da vida, até das emoções, né? A gente precisa de muita sabedoria, e isso a gente está aprendendo sempre. Não é uma sabedoria que a gente nasce, a gente desenvolve, né? Então, nem todo bem que a gente coloca rigidamente um rótulo de bem, por exemplo, eu ganhei um dinheiro, isso é bom. Sei lá, eu tenho comida boa na geladeira, tá cheio de comida, que bom. Depende, pode ser que aquele dinheiro não vai me fazer bem e aquela comida não seja tão legal que eu tenha tudo aquilo ali para comer, né? Porque vai me fazer mal, né?
nem todo mal também é mal, não é? Nem tudo que parece mal para nós, uma consequência negativa, por exemplo, uma nota baixa numa matéria, me mostra que eu não sei, eu preciso estudar mais. Quem disse que isso é ruim, né? Então, a gente entender que dentro do mal existe um bom, e dentro do bom existe um mal, né? O mal e o bem. Isso é gerir com sabedoria essas questões. Mas seria isso aí. Agradeço. Alguém mais? Muito obrigada, meninas, mesmo, pela participação. A gente está mesmo alcançando o nosso limite de tempo, né? Lembrando aos participantes que, se queiram realmente receber a declaração, para acessar o link que foi postado pela professora Giane, preencher o formulário para que possam receber a declaração. Agradeço muito a participação de todas, peço desculpas, porque, assim, são muitos comentários, nós chegamos a um pico de 75 pessoas nos assistindo, são muitos elogios, muitos agradecimentos, e pode ser que tenha passado desapercebido algum comentário interessante, ou mesmo alguma pergunta, porque foi assim, intenso o nosso chat aqui mesmo, tá? E gratidão por isso, né? Isso demonstra quão é importante esse assunto para as pessoas, né? Nos deixa muito feliz. O pessoal já postou novamente a lista, para que vocês possam estar acessando, né? Então, mais uma vez agradeço a disponibilidade das professoras, das nossas queridas convidadas, por estarem aqui conosco, gratidão mesmo, e agradeço ao nosso tradutor e intérprete de Libras, professor Valdeir, que esteve aqui conosco, né, o tempo todo, nos auxiliando, né, muito importante isso. Boa tarde para a Nelce esteve aqui com a gente também. Muito obrigada, Nelson, pela participação, certo? E eu acho que ficamos por aqui, né, gente? Muito boa tarde a todos, bom final de quinta. Obrigada, boa tarde a todos, foi um prazer estar com vocês. Eu agradeço também pela oportunidade de estarmos juntos, foi ótimo. Tá? E vocês viram ali, ó, o ônus e o bônus de trabalhar em casa, viram o filho vindo dar beijo? Vi, ai, que lindo! Achei lindo. Tá? Muito bom. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pelo convite, Cássia. Obrigada. Amém. Obrigada. Acho que agora vai sair.